boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente está aqui no nosso último encontro, né, do projeto Formação Teatro de Cinema de Animação, com a Nara Normandi, que aceitou nosso convite. Obrigada, Nara, no meio da produção de vários projetos, uma correria, e veio aqui trocar uma ideia com vocês. Então, acho que a gente pode começar, né? Eu queria avisar só que quem quiser certificado, a lista está aqui comigo, tá? Então no final pode pegar aqui, botar e-mail, essas coisas. E aí a gente no final vai abrir para perguntas também. Tá? Então vamos começar. Oi, obrigada Márcia pelo convite, obrigada pela presença a vocês. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre meus processos. Faz tempo que eu não falo também, a pandemia me deixou bem quietinha. Mas também acabei de vir de um processo bem criativo, né? Estava filmando meu primeiro longa e é muito legal também poder voltar a entender o processo, como que eu cheguei, né? Até aqui, os caminhos que eu estou traçando e tal. E aí hoje eu pensei em falar um pouquinho, principalmente sobre o processo criativo de Guaxuma, e aí mostrar desde as primeiras ideias, que eu acho que sempre me interessa falar um pouco e voltar um pouco para esse lugar, entender como que o filme foi criado. E depois vou falar um pouquinho das técnicas escolhidas e o processo de coprodução também, como que eu consegui essa coprodução francesa e minhas relações a partir de então com coproduções. E aí é isso. Eu acho que a gente pode fazer no final pergunta, mas também, como é bem específico, se alguém tiver uma pergunta no meio de alguma coisa que eu estiver falando, eu acho que poderiam se sentir livres também para fazer isso. Daí eu queria falar só rapidinho um pouquinho sobre mim, só para, não sei, assim, quem não conhece o meu trabalho. Eu sou alagoana e me mudei para Recife com 13 anos, e lá que eu desenvolvi meus projetos em cinema. Eu estudei jornalismo, na época não tinha universidade de cinema. E dentro do jornalismo eu já fui encaminhando para o cinema, aprovando o meu primeiro curta lá, que foi o de Estrelado. Então eu estava fazendo a faculdade e fazendo meu primeiro filme, que foi muito importante para mim como formação, assim, porque como eu não tinha estudado, eu fui aprendendo fazendo ali. Hoje eu não me reconheço tanto no de Estrelado. É legal você entender também esse processo, né, tipo de filme. Você vai evoluindo também, entendendo que assuntos você quer mais tratar, ou como que é o seu cinema, né, como o seu cinema vai se moldando, assim, quando a gente vai amadurecendo e tal. Então eu acho o de Estrelado muito importante, mas não me conheço tanto nele hoje em dia, assim. Mas foi minha universidade mesmo, dentro do cinema, onde eu aprendi a escrever, dirigir, animar. Depois eu fiz o Sem Coração, que é um curta de live action. E eu trabalho também com live action, isso é interessante, assim, eu não gosto de só focar na animação, então eu faço animação e live action, misturo um pouco porque animação demora tanto tempo para fazer, né? E aí você vai lá, filma um curta, rapidinho. Agora um longa mesmo eu filmei em 35 dias. Você não faz nada em 35 dias na animação, você faz 1 minuto talvez, né, imerso ali, dependendo da técnica. A técnica que eu trabalho é isso, assim, tipo, 35 dias, 1 minuto no máximo, estourando, assim. Então é muito interessante também essa mistura de linguagens, poder ir de um lugar para o outro e tal, eu gosto muito. E eu acho que a história de cada coisa que eu crio que vai pedir a técnica que eu vou criar, se vai ser animação, enfim, que tipo de técnica, se vai ser com atores e como, né, e por aí. O meu terceiro curta é o Guaxuma, que foi em 2018, então foi 2011, 2014 e 2018. Relativamente um tempo, 3, 4 anos, né, para fazer. E é isso, é um processo grande. E o Guaxuma, ele é meu último curta, que é uma animação com diferentes técnicas, né, com base na areia. E é um filme, o meu filme mais pessoal, assim, autobiográfico e tal. E aí eu vou contar um pouquinho dele, assim, aqui. E vocês vão ver que como esse lugar que eu cresci, que é Alagoas, marcou e tem marcado todos os meus projetos, a partir de Sem Coração. Então, Sem Coração já era uma história baseada numa menina, numa pescadora, que tinha um marca-passo no coração, que eu escutava falar quando eu morava na praia lá. Então, eu trouxe essa história para o curta. Não é uma história tipo, não sou eu, como Guaxuma, né? Sou eu narrando, falando tudo.
Mas é uma história baseada nas minhas memórias e o lugar, né? Então esse lugar me marcou muito, o lugar da infância, e tem me marcado muito também. O longa também é um pouco uma mistura do Sem Coração com Guaxuma. É live action, mas tem alguns experimentos ali de visuais que eu consegui fazer com o Tião, que é com a direção minha de Tião. E também é interessante. Enfim, aí eu queria mostrar o Guaxuma. Nasci na praia. Tenho memórias muito antigas de lá. Memórias criadas através de fotos e das histórias que meus pais contavam. Nossa primeira casa era alugada de um pescador. Mas pouco tempo depois, a gente construiu a nossa própria casa. Os meus pais e os amigos deles vieram de diferentes lugares do Brasil para morar em Guaxuma. Todos eles eram meio hippies. Eu adorava quando tinha festinha lá em casa, que era quase todo fim de semana. Eu já era doida por peitudas. Eu tinha um monte de amigo. O Rafa, o Yuri, o Pitinha, a Maíra, o Raul, o Itá. Mas a Taira era minha melhor amiga. Ela nasceu só 10 dias depois de mim. Eu dia 8, ela dia 18. As pessoas sempre confundiam nossos nomes. E a gente era livre. Assim que a escola acabava, a gente sabia pra onde escapar. Pisa pra eu pisar! Taira era bem maluqueira. E aí, quando ela ficava de castigo, os pais dela não deixavam ela ir pra praia. Mas a gente dava um jeito. Eu não lembro exatamente disso. Talvez seja uma memória criada. Eu acreditava que conseguia ver minha alma através do espelho. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E morria de medo. O único prédio de Guaxuma era um hotel abandonado que os italianos começaram a construir e nunca terminaram. A Tara me encorajava quando eu tinha medo. Mas nem sempre dava certo.
O tempo passou. E a gente cresceu junto, Nara e Tara. Quando os meus pais se separaram, fui morar longe da praia. Longe do meu pai, longe da Taira. Aprendi a ter o mar dentro de mim. Fiz muitas viagens de volta a Guaxuma. É um pouco estranho voltar para o lugar que a gente passou a infância. Os meus amigos cresciam. E a distância entre a gente também. Não sei até quando tudo isso vai existir. Mas algumas coisas continuam iguais. Eu me lembro um dia que eu fui visitar meu pai. Estava tudo tão bonito. Tinha uma neve que cobria tudo. As árvores. O chão, o zumba, foi uma praga que deu nos cajus e se espalhou com o vento. Apesar da distância, eu e a Taira, a gente conseguiu manter nossa amizade. A gente podia passar muito tempo sem se ver, mas quando a gente se via era como se nada tivesse mudado. Ela era a única que sabia de todos os meus segredos, e eu os dela. Mas até as coisas que a gente acha mais fortes e belas podem um dia desaparecer. Ouvi falar que na tradição japonesa, quando tem alguém doente na família, tem que fazer 1000 tsuru de origami para que a pessoa fique boa. A gente parou em quase 400. Era como se minha vida fosse Guaxuma no inverno. Naquele dia, a chuva fazia estrias na janela.
Todas as noites eu sonhava com o fantasma da Taira. Passei a ter medo da minha melhor amiga. Uma vez, eu sonhei que a gente estava de volta em Guaxuma. Do you realize you're floating in space? Do you realize that everyone you know someday you die? Instead of saying all of your goodbyes, let them know you realize your life goes fast. It's hard to make the good things last. You realize, Beleza. Daí eu vou falar um pouquinho sobre esse processo, e se vocês estiverem achando meio chato, vocês podem me avisar também, que aí a gente vai acelerando algumas coisas, mas também queria falar um pouco de referência e tudo. E é engraçado uma coisa que eu queria falar também, que assim, não necessariamente, eu gosto muito mais de falar da criação, eu não sou uma pessoa tão técnica, né, apesar de eu animar e eu gostar de algumas coisas que eu animo. Eu gosto muito dessa ideia de estar na direção de animação, porque eu entendo dos frames e tal, e muitas vezes a gente consegue trazer para lugares, assim, tipo, muito maiores. Se eu tivesse só eu animando esse filme, por exemplo, seria impossível, né? Então vocês vão ver, vocês viram os créditos, tem muita gente envolvida, e os meus desenhos são tipo esses assim, tá vendo? Mas eu gosto de modelar, então eu tenho mais noção eu gosto de criar, assim, e eu tenho noção do tridimensional, assim, tocando, né? E uma coisa que eu gosto muito também, sempre é do orgânico, né? Desses materiais. Então, eu trabalho sempre com materiais, com stop motion, né? Enfim, essas diferentes formas do stop motion, mesmo a própria animação em areia 2D, que é um stop motion tabletop com areia, com vidro iluminado por baixo. E a gente vai falar um pouquinho disso. Aí pode passar. Mas antes eu vou começar lá do começo, que aí é um pouquinho que eu já falei antes, assim, esse lugar, né, que eu nasci, que me inspira. Essa primeira imagem é do meu filme Sem Coração, e tem uma imagem bem parecida, inclusive, no Guaxuma, que é delas pulando, né, da Nara e da Taira pulando e nadando, assim. E tem eu ali, subindo no coqueiro. Hoje em dia eu tô bem frustrada porque eu não consigo mais subir. Tentei, mas não rola. Então é isso, assim, eu tinha uma vontade já de falar de uma forma um pouco mais pessoal, sobre esse lugar que eu nasci. Então, Sem Coração, como eu disse, tinha uma coisa já das minhas memórias desse lugar, de algumas brincadeiras que eu fiz, né, na praia e tudo. Mas quando você sai de um lugar, né, fica um sentimento meio bem forte, assim, né, tipo, meu pai ficou lá, então eu voltava para visitar
a Taira ficou lá, né? Então eu tinha um sentimento ali que eu estava criando, de toda vez voltava e via aquele lugar se modificando e tinha essa sensação, né, do lugar se modificando e aquela coisa assim, né, você não acompanha mais o lugar, esse lugar não é mais como eu achava que era, né? E tudo isso vai me influenciando assim, ok, tô a fim de contar de um lugar um pouco mais pessoal sobre isso, sobre esse lugar. E aí, desculpa, eu passando, achando que eu tô passando, né? Esse é o nosso código. E aí a Taira faleceu, né? A minha melhor amiga, ela não faleceu quando a gente era jovem, enfim, criança, como algumas pessoas que vêm filme acham. Então ela já era adulta, e isso foi meio que o ponto mais forte, assim, para me levar a fazer o filme. Foi num acidente de moto, voltando de uma festa, um menino que ela estava ficando, assim, então foi muito trágico, porque foi muito de repente, e ela passou uma semana no hospital, em coma. Então tem toda essa coisa de suru, né, da gente realmente fazer, de estar ali fazendo surus e tal. Então isso foi o que me levou, junto com essa vontade de falar também desse lugar de uma forma mais pessoal, para fazer o Guaxuma. E aí eu fui procurando um pouco entender esses meus sentimentos. E aqui, eu tô mexendo muito, né? Tá fazendo uns barulhos esquisitos. E aí, eu sempre busco referências, assim, e às vezes eu nem tô buscando, mas as coisas aparecem pra mim. E essa é uma fotografia, na verdade, é um trabalho da Amy Friend, que é uma canadense fotógrafa. Ela é fotógrafa, mas ela trabalha muito com as fotografias que ela acha em museus, e, enfim, nessas feirinhas, museus não, mas as feirinhas de rua, sabe? Ela vai catando essas fotos e ela trabalha furando essas imagens e colocando uma luz por trás. E esse trabalho dela foi me levando para uns lugares muito especiais, assim, conectando muito com o Guaxuma. De foto, de lugar, nessa luz que passa, assim. Mais um? Legal. Mais um? Não, é essa mesmo, porque eu passei aqui, mas você já tá ligada. Esse é mais um trabalho dela, então ela vai pegando ali, sabe? Tem essa coisa da memória, mas ela consegue me levar para um lugar que eu não sei dizer direito, assim, o que mas muito forte, assim, sabe? De uma coisa bonita, assim, né? Tipo... Mais um, por favor, pode passar. Né? Então, às vezes ela rasga a foto e coloca a luz por trás. Eu acho muito interessante como ela trabalha fisicamente com essas fotos, assim, e com as luzes, né? Pelas rachaduras que a luz entra, né? Aquela coisa toda. Podendo passar. Aí vou eu fazer o quê? Pegar minhas fotos ali e entender um pouco, né? Entender esses sentimentos, né? Então eu peguei uma foto antiga da praia e comecei a furar também, colocar uma luz por trás ali. E foi interessante, assim. Então a partir desse momento eu falei, ok, eu queria trabalhar com luzes na época, não entrou no filme, mas eu fiz testes. Até o final eu estava querendo levar essa ideia, mas não ficou legal, assim. Mas as fotos ficaram, né? Assim, esses sentimentos com as fotos no filme. Essas luzinhas eu vou trazer para o longa agora, vou fazer esse experimento em cima do longa. Acho que vai rolar dessa vez. Pode passar? Então, e aí a foto da Taira, né? As luzinhas aí não ficaram tão interessantes porque era um vidro muito opaco, né? Porque normalmente quando você traz uma luz mais irregular, que ela fica com uns brilhos, com umas coisas. Mas eu estava ali também testando um pouco esses sentimentos em cima das fotos. Quem pode passar? E aí eu comecei eu queria ter trazido aqui, às vezes, enfim, porque está em Recife, mas eu tenho um caderninho para cada filme que eu faço, assim, depende do tamanho, assim, mas o Guaxuma é bem legal, assim, então mesmo que eu tenha anotações que estavam no celular e em outros lugares, eu vou anotando no caderno, repassando as ideias, são trechos de livro. Na época eu estava lendo a autobiografia da Liv Ullmann, esqueci o nome agora do livro, mas ela também falava de memória, falava da infância, sabe? Então eu procuro trazer tudo o que me inspira para um lugar só. Vou passar.
Então ali, já entendendo aqui, ó, aprendi a ter o mar dentro de mim, né? Aqui tem o primeiro lugar que ele fala eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. O cenário na areia, estava tentando entender o que era. Ali sequência de fotos na estrada, então já tinha umas ideias ali. E eu vou anotando tudo mesmo, assim. Trecho de filme que eu gosto, trecho de livro, ideias, enfim. Pode passar. E aí eu percebi, nesse processo, que eu precisava fazer um filme narrado. Porque não tinha como eu contar essa história de outra forma, né? Tinha que ser narrado, tinha que ser as imagens ali e eu falando como é que era essa relação com o lugar e com a terra e tal. E aí eu fazia tanto coisas que, enfim, por exemplo, tem uma ceninha ali eu saindo do telhado, fugindo, não entrou, mas tudo eu colocava, não descartava nada. E eu acho muito importante a gente não descartar nenhuma ideia, assim. Tem muita coisa tosca quando eu olho pro caderno, assim, mas faz parte mesmo, assim. Depois você ir limpando e entendendo que caminho você quer trilhar, como é que vai ser a forma desse filme. Pode passar. Enfim, aí tem umas coisas meio dramáticas, eu comi no coração, umas coisas meio bizarras, mas tem aqui misturar técnicas no sonho. O sonho, para mim, eu sabia que era um lugar, né, quando a gente se abraça, foi um momento muito marcante para mim, né, na minha vida, assim, no sentido de que eu realmente passei muito tempo tendo pesadelo, com medo, assim, não dormia direito, e aí eu tive esse sonho que foi muito incrível, sabe, eu saí do lugar que eu tava e tipo, não, você pode seguir, sabe, tipo, tá tranquilo, tá tudo certo. Foi muito impressionante, assim, então eu tentava entender como é que eu ia conseguir trazer esse sentimento do sonho que eu tive para as pessoas que não tinham nenhuma relação com a minha história, né? Tem a história de um pessoal ali, de uma amiga minha, numa praia. Então, como é que eu vou conseguir despertar esse tipo de emoção nas pessoas que estão assistindo o filme, né? E aí, as primeiras ideias de misturar as técnicas também, tipo, tem o mar, né, tem o mar ali, mas tem essa coisa de misturar as técnicas que, para mim, reforça um pouco, assim, a emoção. E também o fato que depois eu decidi levar essa cena para o stop motion na praia com as bonecas e filmar mesmo na praia com o mar chegando e tudo, e ter essa força, e não ser outra técnica, mas sim o stop motion com bonecos. Podemos passar. Aí tem as ideias ruins, né, que eu já falei, mas nenhuma dessas entrou, tinha a gente surfando, enfim, é sempre legal falar delas, porque a gente sempre tem ilusão, né, que a gente vê um filme pronto, assim, né, tá tudo ali, bonitinho, é um processo muito longo, assim, fazer animação é um processo muito longo. Pode passar, tá, isso aí já pode passar, que eu já falei, mas aí, por exemplo, aí eu vou numa exposição em São Paulo, e aí tem William Kentridge, uma exposição dele linda, e aí várias coisas me conectando, né, tipo a falta dela, preencher o mundo, né, e é um quadro enorme, assim, dele. E aí tudo isso foi me conectando. E o William Kentridge tem um trabalho muito artesanal também, né? Tipo, é muito rabiscado, coisas que me interessam, assim. Eu gosto dessa coisa, assim. Vamos ver, né? Vamos ver do que foi feito, assim. Eu me interesso muito por isso. Aí vou ali pro caderninho, né? Enfim, ali areias, conchas e tal. Mas é isso, eu ia passando realmente tudo que eu ia sentindo no caderno e sempre ia consultando esse caderno. Podemos passar. E aí tem as minhas referências, assim, que esse de baixo é As Praias de Agnès, né, da Agnès Varda, que é uma cineasta francesa incrível que faleceu há acho que 2 anos. E ela trabalha muito com narração e esse filme especificamente ela fala muito da vida dela também, ela tem fotos na areia, muita coisa me conectava com ela. Então ela foi uma inspiração forte, assim, pra mim. E um filmezinho em 3 minutos chamado Do Escudo de Mim, da Michaela Pavlova, que na verdade foi um exercício, não sei se vocês conhecem, devem conhecer a Michaela, não sei. Ela é uma grande animadora tcheca. E aqui foi um exercício que ela fez, que pediram pra ela fazer, pra ela falar um pouco dela. E aí, é um filme que infelizmente eu fiquei procurando, não consegui legenda em português.
Mas eu acho que a gente podia passar só para entender, enfim, quem não entende inglês, de escutar a sonoridade, o tipo de narração dela e o tipo enfim, de imagem que ela trabalha, assim. Mas ela fala basicamente, esse aqui sou eu, esse aqui é o meu lugar, o lugar que eu trabalho, o lugar que eu vivo, essa era eu criança, assim. Aí eu queria que a gente visse, assim, só para vocês terem um gostinho também. Lá em cima, os filmes estão nos números ali. Isso. As qualidades dos filmes não são excelentes não, tá, gente? Porque, enfim, pirateei mesmo. Hello, this could be me, Mikhaila, and this is Prague, the city where I live. Prague is big and small at the same time. It's crowded and empty at the same time. And this is my studio, a secret place. Nobody can find me here, nobody disturbs me. I'm surrounded by things which are important for me. My secret garden, my secret friend, my secret tools, my homemade white books, and the time machine to measure the vital movement and stillness. I used to be the child. It was a nice time. My only responsibility was to grow up and to bring home good marks from school. So I did. But I'm a big girl now. I have to work and to make my own decisions. I'm so bad at making decisions. I hate it. I never know what to wear. I like the world for ordinary things. Reality can be more interesting than fiction. Reality and relationships with my parents, with my brother, with my friends, with my grandma, and relations between the men and the women. I like to watch people. I like to observe their faces, to create the stories hidden behind the words. So, this is my world. And this could be me, Mikhaila. So, goodbye. Então, aí é isso, né? Eu falo dessa relação com a cidade, com crescer e agora é uma menina grande, né, crescida e tal. Mas eu gosto muito do tom que ela faz, que ela narra. Porque eu, assim, quando eu decidi fazer o filme narrado, não é que eu sou fã de filmes narrados, eu tinha uns problemas, assim, tipo, e aí eu fui entender, assim, aí nem foi nessa época que eu vi, aí eu fui voltar na minha memória pra buscar essas referências, assim, tem esse filme e tal. E eu queria que ela me traz um sentimento muito legal, assim, que é, tipo, é delicado, não é aquela coisa posada, né? Uma atuação mais teatral, posada, e isso aqui, né? É mais sutil tudo, assim, ela às vezes falha na voz, isso é muito legal. Então, me inspirei muito nela, assim, pra show.
Aí a gente tem dois, assim, depois não vai ter mais filme em inglês, mas assim, tentei muito. Tem esse primeiro, que é The Man with the Beautiful Eyes, que é um poema do Bukowski, que não, enfim, Bukowski, que hoje em dia, enfim, problemático, mas esse filme é muito legal, assim, ele me levou para uns lugares muito interessantes da infância, um filme bem conhecido, não sei se vocês conhecem ele. Ele tem legenda em espanhol, será que ajuda, assim? Ou... Acho que pode ser CLT. Não. Hã? O vídeo tá com... Não, o vídeo ele é em inglês com legenda em espanhol, pode ajudar, né? Mas eu queria exibir um desses dois aqui. E esse segundo, acho que a gente pode depois do segundo só exibir um trechinho, porque ele também em inglês ele é mais longo. Mas eu acho muito interessante. Não sei se vocês conhecem esse filme, o Velocity. Então vamos passar o The Man with the Beautiful Eyes. When we were kids, there was a strange house. All the shades were always drawn, and we never heard voices in there. And the yard was full of bamboo, and we liked to play in the bamboo, pretend we were Tarzan, although there was no Jane. And there was a fish pond, a large one, full of the fattest goldfish you ever saw, and they were tame. They came to the surface of the water and took pieces of bread from our hands. Our parents had told us, never go near that house. So, of course, we went. We wondered if anybody lived there. Weeks went by, and we never saw anybody. Then, one day, we heard a voice from the house. You goddamn whore. It was a man's voice. Then, the screen door of the house was flung open, and the man walked out. He was holding a fifth of whiskey in his right hand. He was about 30. He had a cigar in his mouth, needed a shave. His hair was wild and uncombed, and he was barefoot in undershirt and pants. But his eyes were bright. They blazed with brightness. And he said, Hey, little gentleman. Having a good time, I hope. Then he gave a little laugh and walked back into the house. We left, went back to my parents' yard, and thought about it. Our parents, we decided, had wanted us to stay away from there because they never wanted us to see a man like that, a strong, natural man with beautiful eyes. Our parents were ashamed that they were not like that man. That's why they wanted us to stay away. But we went back to that house and the bamboo and the tame goldfish. We went back many times for many weeks, but we never saw or heard the man again. The shades were down as always, and it was quiet. Then one day, as we came back from school, we saw the house. It had burned down. There was nothing left, just a smoldering, twisted black foundation. And we went to the fish pond, and there was no water in it, and the fat orange goldfish were dead there, drying out.
went back to my parents' yard and talked about it, and decided that our parents had burned their house down, had killed them, had killed the goldfish, because it was all too beautiful. Even the bamboo forest had burned. They had been afraid of the man with the beautiful eyes. And we were afraid then that all through our lives, things like that would happen. That nobody wanted anybody to be strong and beautiful like that. That others would never allow it. And that many people would have to die. Podemos botar o outro, o comecinho do outro. A gente vai ver um pouquinho do outro só na sequência. Eu não quero mostrar muito, mas queria só mostrar como vocês podem, enfim. Também em inglês, também mas não tem legenda, mas tem uma coisa da abstração. E aí, rapidinho, antes de lançar, esse filme que a gente viu tem uma coisa interessante do que fala na narração, a gente não está vendo exatamente na imagem, né? Essa construção, assim, que é muito interessante. E no Guaxuma eu tive sempre esse cuidado, né? Assim, de estar sempre entendendo. O que é interessante eu falar com a minha fala, qual é a imagem que vem, sabe? Para também não ficar uma coisa didática, muito narrativa, assim, sempre a imagem trazer uma coisa nova, né? Senão fica muito didático. Então esse exercício nesse filme é muito interessante, né? Por exemplo, fala dos pais que eram um pouco mais tradicionais, aí a mãe está limpando exaustivamente a plantinha com uma bucha, assim, sabe? Coisas desse tipo, assim. E as transformações também, entre uma cena e outra também, que em Guaxuma tem alguns lugares que enfim, trabalho com isso, né, no começo, um pouco ali na cena da neve também, que tem as transformações, são coisas que eu sempre gostei, mas que não dava para ter no filme todo, e eu acho que esse filme faz muito bem. Aí a gente vê um pedacinho do Velocity só pra gente, como todo narrado em inglês, eu acho que vai ser chato ver ele inteiro, mas a gente pega um pedacinho e depois a gente para. It's the very end of summer. You can see the three boys running. Final do They are verão. not running. They are standing still. But they are not really standing still, are they? It's the very end of summer. The grass is burnt by the sun. It is a bit hot. The sky is cloudless. It's very bright. So when looking at distant buildings, the image is flickered. The pavement tiles are cracked. Single blades of grass are sticking out. Grass, pavement, ground, gravel, sky. I always thought that I had a perfect memory. Também está falando da memória, né? This man is a station master. These are people in the windows of their flats in blocks of flesh. This is someone tuning the radio right now. It is the time when the train is passing. This is a woman waiting for the train to pass, but she is not even looking at it. She does not bother at all. It all seems to look the same every day. It always used to. Train is passing. The train has just passed. I always thought that I had a perfect memory. I never did. This is a drawing of a child on the frame for beating carpets.
a drawing that I did on Monday, the 12th of December 2011, an image that I remembered from summer 1994. I spoke to someone about it 2 days ago. I showed them the drawing, and if I did not tell them what was in this drawing, they would never guess. And if I did not tell you that I remember this image from the place that I grew up in, you would never know, and you never will. It does not look like that there anymore. This image does not exist. The drawing is real. The memory is only in my head. Tá falando que o lugar não é mais o mesmo, né? Fala do lugar que ela nasceu e tal. Pavement. Acho que a gente pode... Buildings. People. Things happening every single day. Train passing at the same time every single day. Everything. I used to think I knew it all by heart. 7 p.m. Listening to the radio, waiting for the train to pass. Watch. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link para vocês assistirem, porque ele vai pegando, o filme vai pegando o embalo dessa coisa da memória e de voltar para o lugar e não ser mais o mesmo. É muito interessante, assim, sabe? E é bem abstrato, né? E aí, essas abstrações e esse sentimento também, de voltar para o lugar que não é mais o mesmo, né? Um sentimento muito de Guaxum. Enfim, é isso. Depois a gente pode passar. E aí eu fui começando, a partir dessas referências, a criar as formas, assim, né? Colocar as narrações junto com algumas imagens, né? Tipo, ok, essa hora eu vou botar as fotos, enfim, comecei a criar, estava começando tudo a se formar um pouquinho na minha cabeça, pode passar. São os primeiros, né, rascunhos ali já com os passarinhos, os surus e o acidente, né? As imagens do acidente ali, que eu sabia que eu queria abstrações. Vamos passar mais uma vez? E aí é isso, pronto. E aí no acidente é muito louco, porque eu estava até conversando com um menino bem legal, um cara que está fazendo um doutorado em documentário animado, e ele fala muito sobre a memória, assim. E ele está analisando alguns filmes brasileiros, assim. E aí, essa coisa da memória trágica, né? Muitas vezes a memória trágica traz a gente para fazer alguma coisa, né? Então, o processo de Guaxumã também foi como um processo de luto para mim. Eu precisava fazer o filme para botar para fora, assim, né? Tudo isso. Então, durante o filme, foram várias etapas, né? Escrevendo texto ali, sempre muito triste, né? Trazendo aquelas coisas meio drama mesmo, né? Porque é isso que era preciso, colocando. E depois, você chega num lugar que você vai se acostumando um pouco mais com tudo isso. E você vai passando pelo luto mesmo, assim, você vai começando, né, até lançar o filme foi isso, assim, foram etapas diferentes. E aí o sentimento para mim do acidente, eu queria uma coisa abstrata, né, e eu estava sem entender um pouco como que eu ia trazer, né, eu não vivi o acidente, eu não vi, eu só imaginei e tentar, ok, o que era aquilo. O que foi, eu não queria não mostrar, por mais que as pessoas não entendam que foi um acidente de moto, para mim não interessa, né, falo aqui para vocês, mas pode ser qualquer coisa que aconteceu ali que ela faleceu, né, mas para mim era importante mostrar alguma coisa, eu queria que fosse meio abstrato, então tem uma motinha que foi o Diego Ackel que animou, né, essa parte, e tem um trator também, e eu sabia que eu queria essa coisa mais abstrata, e eu queria o Ackel para animar. Nossa, ele foi super difícil, viu? Ele estava numa época que ele não queria saber de animação, aí ele só aceitou quando a gente conseguiu a produção com a França, tipo um tempo depois, eu falei, nossa, você foi difícil nessa. E aí esse filme, eu acho que talvez vocês conheçam, que é o Passo do Abreu, ele me traz um sentimento muito, muito forte. Eu acho que é um filme menor, 3 minutinhos, eu acho que a gente podia ver, para a gente falar um pouco mais dessa cena.
isso, assim, tipo, esses processos, né, de referências, de coisas, foram entendendo esses sentimentos que eu queria trazer e foram conduzindo ali para a criação das cenas do filme e tal. E aí, pode passar para a próxima. E aí, enfim, aí é um primeiro rascunhão, assim, nem tem tudo no filme ainda, mas eu fiz meio que um texto grande, já com tudo, né? Ok, vai ser isso tudo aqui, eu vou entender como é que eu vou ilustrar isso. E depois eu fui trabalhando a narração, ajustando as coisas, enfim, podemos passar. E aí eu fui pro storyboard, né? Processo tradicional, né? De uma animação, eu tentei fazer, tá ali. Mas aí depois desisti rapidinho, agora botar para a próxima imagem. Aí eu chamei o Maurício Nunes, que é um grande amigo, animador, que deu muita oficina junto pelo CNSESI. Viajamos muito, assim. E aí eu chamei ele para fazer o desenho do filme. E é muito importante, né, essa etapa, porque a gente vai colocando ali tudo que... organizando o filme em imagens. Ali nesse momento eu ainda não sabia quais as técnicas exatamente que eu ia em cada parte assim fazer e quais técnicas exatamente eram. Mas é importante colocar tudo em desenho para depois fechar. Aí podemos passar. Sonhos, memórias e sentimentos, né? Tipo, memórias ali... e é uma coisa que eu queria falar, né? A escolha de trabalhar diferentes técnicas. O filme ele é narrativo, né? Ele tem uma narrativa do começo ao fim, né? Contando um pouco minha vida. E eu queria, como a gente fala sobre processos, como eu falo sobre sonhos, memórias e sentimentos, assim, tipo, todos vêm de formas diferentes para mim, né? Tipo, uma memória eu tenho muito clara na minha cabeça, outra memória muito, muito abstrata, outra foi uma memória criada, outra foi um sonho que eu tive, outra foi um pesadelo que eu tive. E eu queria trazer técnicas diferentes exatamente para trazer essa sensação diferente disso, do sonho, da memória, que não é igual, né? A gente não tem uma estética igual em tudo. Então foi o meu jeito de trazer isso pro filme, com diferentes técnicas. E aí, e aí, diferentes técnicas com a areia como base, né? Então, o fio condutor de todas as técnicas é a areia. Todas ali do filme são areia, diferentes formas, diferentes texturas também. Mas tudo areia, e eu acho que a areia tem essa coisa também de se moldar com o tempo, né? Tem toda uma questão com a areia que é interessante pensar. E aí foi isso. Daí vamos para as técnicas, podemos passar. Aí tem esses dois filmes, né? Não sei se ele tá faltando um T aí no bottom. Não sei se vocês conhecem esses filmes. Vocês estão bem calados aí. Mas o Bottom é um filme muito interessante. O Descent Castle eu descobri um pouquinho depois, mas foi interessante também. O Bottom, ela traz, a Kristen, ela trabalha um pouco com essa coisa da natureza, né? Diretamente com o mar, com o sol passando, com o boneco em areia. Isso foi uma super inspiração para fazer as bonecas de Guaxuma. E aí enfim, vamos ver um pedacinho pelo menos do filme.
E é isso, eu acho que essa coisa do orgânico, trabalhar com a coisinha do sargaço, né, das algas, da areia, foi um lugar que me inspirou. Daí pode passar. Daí eu fui criando formas, já sabia que ali eu queria... Meus desenhos são ótimos. Eu fui trabalhar com stop motion, bonecos, pode passar. Pode passar também. E daí eu fui fazendo mais as forminhas e tal. E cheguei aí na Narinha, que eu fiz essa boneca, a primeira boneca que eu fiz. E aí eu convidei o Pedro e o A para animar. E aí a gente pode passar e reproduzir grande. Então eu enviei para ele a boneca e ele foi reproduzir na área Taira grande, depois ele veio animar. Né? Nesse processo, na verdade, ele estava só construindo, passou um tempo ainda para vir animar. E aí ela virou essa boneca grande, né? Elas viraram. E foi isso. A gente está seguindo aí, né? O stop motion com papel, né? No caso... Enfim, daí eu estou falando um pouco sobre as técnicas que eu escolhi aqui, né? Então, a animação stop motion com bonecos. Daí tem esse stop motion com papel e a composição, tipo, no final do filme, né, tem os tsurus voando. Eu queria muito fazer na hora, assim, mas era loucura, não tinha a menor condição, vários passarinhos voando, ia ter que ter, tipo, um monte de gente para animar, e ainda tem uma grua, né, que faz um movimento para o mar. E aí, essa época eu já estava na França, daí daqui a pouco eu falo também sobre, e a gente fez lá, então, vários tipos de saída de passarinho, vários tipos de pouso, assim, ele todo branco e depois foi aplicada as cores e passou um tempo para essa composição também, porque não foi fácil, assim. A gente chegava no resultado que parecia mais 3D, assim, e eu queria, enfim, a gente afinal animou em stop motion, né, não lá na praia, então não queria esse aspecto, daí a gente foi entendendo, melhorando, então passou um tempo aí nessa composição. Areia 2D com vidro retroiluminado, enfim, isso aqui é um desenho que eu peguei aí de referência, mas a gente pode seguir. Mas a partir daí, enfim, tem vários filmes, né, que tem animação em areia. É a animação em areia mais conhecida, né, que no caso é o vidro por baixo, um vidro, uma luz por baixo, né, e a gente desenha em cima e a câmera fica em cima. Então é a mais conhecida mesmo, a Caroline Leaf foi uma grande precursora disso, que é uma animadora canadense. E é isso com certeza eu queria que tivesse, que é um clássico, né? E daí eu imaginei um pouco as cenas que eu queria, né? Então cenas um pouco mais delicadas da neve ali. Eu fui conectando um pouco as técnicas com as cenas, assim. Aí vamos passar. Daí, primeiros testes. E aí foi uma coisa importante, assim, a gente conseguiu um dinheiro, tudo que a gente estava fazendo até aqui, foi do Funcultura de Pernambuco, né? Então, Funcultura sempre foi um sistema de incentivo lá, que incentivou todos os meus filmes, até o longo. Enfim, tenho muita sorte de ter tido isso, mas era um dinheiro que não bastava para fazer o filme que eu queria fazer. Isso eu já sabia. Mas, ainda com esse dinheiro, essa parte da animação 2D, eu não consegui encontrar ninguém no Brasil, assim, para fazer mesmo, sabe? De tipo, vamos lá, vamos fazer os testes. Eu não conseguia. Chegava, eu testava assim, oh, meu Deus, que coisa horrível, assim, botava assim. E aí eu falei, eu preciso de ajuda, contactei os animadores que eu conhecia, as animadoras que eu conhecia, assim, não rolava. E aí, é o que acontece, o Abi Feijó, que é um animador português, ele trabalha em areia, já fez umas coisas, e eu conheci ele em festival, e aí eu falei com a Bia, liguei pra ele, e falei, estou com um projeto que precisa desenvolver, a gente tem um dinheiro já, mas essa parte da animação 2D tradicional eu não estou conseguindo gente, não estou conseguindo nem fazer o design, estou bem perdida. Daí a gente fechou uma parceria, eu fui para lá, para Portugal, passei um pouco mais de um mês lá. Então, o Abi Feijó e a Regina Pessoa, a casa deles, assim, que é uma fazenda no norte de Portugal, uma fazenda de vinhos, assim, negócio chique. E aí a gente ficou lá imersa, assim, para criar as coisas, para criar essa estética, e o Abi também animou um pouco no filme, e depois eu convidei a Tânia, que é uma animadora portuguesa, para também fazer, podemos passar, mas foi muito importante esse período em Portugal de criação mesmo, então eu fiquei lá no estúdio criando, com o dinheiro ainda que tinha do Brasil, então era pouco, ele topou
trabalhar com pouco mesmo, porque quando você transforma para euro não é nada, eu paguei mesmo minha passagem, então foi um esquema mais assim, sabe? E aí, só volta uma casinha para trás. E aí essa foi o final, assim, que a gente chegou dentro da estética do Abi e da Tânia, que é uma estética que trabalha um pouco mais com areia, mais concentrada, se vocês verem, tem mais sombras ao redor, né? Tem mais areia ali. E essa foi a textura final que a gente achou. E aí a Tânia, infelizmente a Tânia faleceu, teve um câncer. Ela animou cenas muito importantes do Guaxuma, ela ficou animando de longe, então eu dirigi ela à distância, a gente fazia Skype, e nesse momento ela estava lá, né, não estava lá ainda, e ela estava fazendo um teste dessa cena, para ver se a gente ia gostar dela, e aí eu gostei, e aí ela entrou pro filme. E a gente, a partir de então, ia entender como que a gente ia pagar a Tânia. Daí vamos passar. Areia colorida 2D. Eu queria para a cena do acidente, então, os sentimentos do passo do Ale Abreu, junto com essa técnica, inclusive com as cores e tudo, que é uma animadora polonesa, diretora animadora, Aleksandra Krojewo. E eu queria que a gente visse também um filme abstrato, sem fala, então a gente pode assistir rapidinho. E aí, pra mim era isso, assim, tipo, quando eu vi esse projeto todo dessas, colocarem na internet, tem bastante coisa tem toda uma sequência do Carmen Loureiro, com outras coisas, e os sangues, enfim, tipo, essa coisa do vermelho que ela trabalhava me lembrava muito sangues. E eu resolvi trabalhar a areia colorida, especialmente na cena do acidente, com fundo preto, e com essa textura, assim.
E aí eu chamei o Diego para e aí a gente, enfim, já as coisas mais se estruturando mais, né, com coisa do acidente, podemos passar. E aí não tinha o storyboard dessa cena, tipo, o Maurício não fez, era tipo esse daí que eu botei, mas bem, pedi pode passar, pedi pro Diego lá para se sentir livre também para fazer. Então, o Diego, ele trabalha em casa, né? Depois posso falar um pouquinho mais dele, mas ele tem um estúdio bem pequenininho em casa, mesmo o quarto dele, assim, minúsculo. E ele trabalha ali, né, tipo, no processo dele, assim, e enfim, finalmente eu consegui, depois que ele entrasse no filme. E aí é isso, aí essa é mais uma técnica que eu defini no filme. E aí, vamos passar para a próxima. A técnica que eu animei, passa mais uma só, que é essa, na areia cinética 2D&meio, né? Eu queria animar no filme também, e não queria animar as bonecas grandes, porque, enfim, eu poderia até animar, mas, assim, acho que o Pedro tinha mais experiência, eu queria ficar dirigindo, mesmo para concentrada no processo como um todo, e que ele executasse, assim, sabe? Então, eu podia ficar no computador vendo os frames que ele estava fazendo. Mas eu também precisava adiantar o filme, adiantar o processo. Esse daí eu comecei ainda sem dinheiro da França, então assim, tipo, ok, o dinheiro está acabando, como é que vai ser, né? Enfim, e eu não tinha criado essa técnica ainda, foi uma técnica que entrou um pouquinho depois. E aí é isso, assim, e aí foi baseada nesse trabalho anterior, meu, que é o... Bota aí para trás um pouquinho. No Angélique Killer, para trás. Opa. O Angélique Killer, eu fui convidada pelo César Cabral, que é um grande animador, né, diretor aqui. É anterior ao filme? É anterior ao filme. Anterior a essa técnica que eu criei, né? Porque, na verdade, o filme foi em 2018, ali no processo eu estava já fazendo algumas coisas com dinheiro de Recife e tal, mas essa técnica específica, tipo, só entrou depois. E aí eu fui convidada pelo César para fazer um minutinho do momento psicodélico do Angélique Killer, que eu resolvi trabalhar com barro, né? E areia, eu não tinha visto ninguém, não conheci ninguém que tinha trabalhado com areia mesmo, né? E depois desse um minutinho que eu animei, eu falei, por que não? Daí eu conversei com tava no almoço de família, e uma prima minha falou, você conhece essa areia para criança? Isso na época não era famoso, assim, não sei, pelo menos eu não conhecia. Era inclusive cara, assim, é uma areia que você mexe, ela volta, forma e tal. Eu falei, não. Daí eu já estava assim, já fiquei ligada, já fui comprar. E aí fiz o teste, né? Eu fiz uma cena no filme. E aí a produtora gostou muito, comecei a mostrar para algumas pessoas e decidi que essa seria a técnica que eu ia animar. Enfim, daí isso me levou para a técnica do guaxuma em areia, e a areia cinética é um pouco mais chata de trabalhar, porque você não consegue mexer, tipo o bonequinho, por exemplo, o barro eu conseguia tirar, cortar, o bonequinho que já estava um pouquinho duro, subir, sei lá, por exemplo, tinha que subir, né? E aí não precisava remodelar tudo. Na areia cinética, como ela se deforma rápido, eu tinha que toda vez, por exemplo, a gente subir no coqueiro, toda vez que eu ia subir, tinha que refazer, remodelar, porque ela se desfaz. Então foi um processo mais chato, mais demorado do que o barro, assim. O barro tinha coisa de ir secando, então tinha todo o cuidado de sempre botar uma água, né, quando terminava o set, botava uma água, cobria com plástico filme, para no outro dia continuar. E a areia não tinha isso, né, tinha essa questão, então... Aí é isso, deixa eu... enfim, aí o processo do... O que está escrito ali? Algumas cenas live action, sim. E aí tem umas imagens, né, de tipo, colocando as fotos na areia, eu queria ter umas coisas assim, registradas, enfim, é isso, eu misturei muita coisa, para vocês podem ver, até isso, assim, um VHS, que eu queria trazer um pouco essa textura do documental um pouco mais orgânico, um pouco mais caseirão, e aí fui, enfim, podemos passar. Dinheiro com a produção internacional, eita! Beleza. Daí foi o seguinte, aí eu cheguei num ponto do filme que eu falei, não quero terminar esse filme, eu quero terminar esse filme de uma forma que eu goste, que, enfim, que ele mereça, assim. É um filme que eu tinha muito cuidado, enfim, todo o processo envolvido. E aí eu falei, a única forma é uma coprodução, é um curta-metragem. Eu não conhecia ninguém aqui no Brasil, assim, que tinha feito coprodução, assim, com curta de animação e tal.
Mas aí apareceu o João Paulo Miranda Maria, que eu conheci num festival, que é um realizador de live action mesmo. E eu vi ele filmando uma produtora francesa, assim. E aí eu falei, olha, ele tá ali filmando, acho que rola essa coisa da coprodução, assim, né? Tipo, vamos ver. Mas aí o meu primeiro passo foi procurar a produtora no Brasil. Então eu fui atrás de algumas pessoas que eu conheci que tinham grana. Então, esse aqui, eu tenho esse projeto, você não topa fazer uma produção de curta. Não sei o quê, enfim, não interessa, ou não dá, não tem dinheiro para investir. Então eu levei vários nãos, importante receber não e não desistir, né? E aí depois eu fui buscar produtoras fora, né? E aí minha produtora mesmo, que era a Lívia, ela não fez isso, então eu fui atrás. E aí eu tive o meu segundo filme, que foi importante assim também, ele passou em Cannes, né? A gente ganhou um prêmio na Quinzena dos Realizadores de Cannes. E isso abriu algumas portas, assim, né? Conheci algumas pessoas ali, mas enfim, isso já fazia um tempo. Aí, uma coisa interessante também é que eu trabalhei no Animagem, não sei se vocês conhecem o Festival de Animação, né, de Pernambuco. E eu fui curadora do festival durante 5 anos, então eu trouxe muita gente também para o festival, muito bate-papo, conheci algumas pessoas. E na época conheci algumas pessoas do Canadá e tal, e aí eu falei assim, vou mandar um e-mail para o National Film Board, que é uma grande produtora canadense, acho que vocês conhecem, que trabalha com animação, enfim. E aí mandei, não sei se vocês conhecem, mas recebi assim, um feedback muito massa, e a gente ficou trocando e-mail por algum tempo, acho que foram 3 meses. Fui mandando, aí tipo, quais são os animadores, tipo, várias assim, tipo, você tá precisando tipo, de animadores 2D, não sei o que lá, quem você tem indicação, não sei o que lá. Foi muito massa, só que chegou no final, eu não tinha um projeto super organizado, super acabado, assim, sabe? Eu acho que isso foi uma questão, assim, na época. Hoje em dia eu trabalho com projetos muito, muito bem feitos e a organização acho que é muito importante, assim. Fazer um projeto, passar tempo mesmo fazendo um projeto bem feito. Mas uma coisa que ela falou é o seguinte, essa mistura de técnicas eu acho que não vai funcionar, assim. Você tem como garantir que vai funcionar? Misturar um monte de técnica, assim, no filme? E aí eu fiquei assim, tipo, eu acho que vai funcionar, mas eu não tenho certeza. Eu tinha uma insegurança, né? Tipo, eu só soube no final mesmo do filme. Falei, não, tá funcionando. Mas até lá eu fiquei. E que ponto do filme tu tava quando tu foi atrás de coprodução? Eu já tinha algumas imagens da praia. A gente tinha conseguido filmar algumas imagens ali da praia, dos bonecos grandes, que isso foi importante. Eu tinha algumas imagens do Abi. E eu acho que eu tinha uma ceninha dessa técnica que eu tinha agora, que é essa técnica. Então eu tinha isso, dava para mostrar algumas coisinhas, né? Tinha um roteiro assim. Isso eu acho que foi importante também, né? Tinha um visual legal. Mas ela é diferente de você ver, você achar bonito, e você achar que vai funcionar como um todo, né? E realmente foi um processo muito, muito difícil, assim, de entender o que vai funcionar. E falei, isso, não sei, tipo, eu acho que vai, não sei, assim. E eu tenho certeza que se eu tivesse feito um filme todo em areia tradicional, eles teriam apoiado. Todo numa técnica só, porque eles gostavam da história e tal. Mas foi muito legal, enfim, todo o papo, toda a troca. E aí depois eu fui pra França e consegui, finalmente, aí eu consegui levar o Sir, que é a produtora que hoje em dia eu trabalho também nesse longa, eu também coproduzo com eles. E com a Itália, tem uma coprodutora italiana também no meu longa. E foi muito legal o processo, porque, enfim, daí eles gostaram e toparam fazer todo um projeto mesmo de apresentação. Agora vamos fazer uma coisa bonita, não pode passar. Vamos fazer uma apresentação legal. Podemos até abrir o dossiê, que eu acho que pode ser interessante. Pode ver aí, não. Apresentação. Eu acho que não deve ter ido aí nesse. Deixa eu colocar o também, tudo bem. Não, esse aqui? Qual? Não. Eu acho alguma coisa. Deixa eu ver só aqui.
A terceira pastinha ali, não? Animatic Desenvolvimento. Não tá aí. Deixa eu ver. Posso procurar também e passar para vocês, por caso. Eu acho que pode ser bom, né? Como é que a gente está de tempo aqui? Assim. Acho uma... Aqui, Devalsou. Achei. Achou? Achei aqui, mas aí eu acho que não tá. Como é que eu faço? A gente tira daí? No pendrive, tu tá conseguindo enxergar? Não. Alguém tem um pendrive aí pra emprestar? Seria mais fácil, né? Acho que às vezes deixa pra... Deixa pra lá, né? Então tá. Vamos conseguir. Bom, a gente fez um projeto que foi importante fazer, e aí é de apresentar tecnicamente o projeto. Eu acho que é uma coisa importante também, que tem muito lá fora, que é a nota de direção. E tá tudo em francês também, né? Já tá mostrando, assim. Mas a nota de direção é muito importante para você defender sua visão de filme, tipo, então eles prezam muito por isso. Então, se vocês forem passar por um processo de coprodução, e eu incentivo muito, assim, porque depois do Guaxuma, dois amigos foram atrás de fundos franceses e conseguiram. Então, assim, eles têm muita grana, eles gostam muito de gente de fora, de descobrir novos talentos. Então, assim, eu realmente incentivo muito, assim. E a gente, no Brasil, a gente é limitado aos dinheiros de fundos estaduais, de fundos, né, federais, acho que nem, enfim, alguns fundos federais, mas hoje em dia não tem mais nada, né? A verba deles é de algum fundo de governo? Aí a verba deles é, assim, normalmente o CNC, que é o Centro Nacional de Cinema da França. E o primeiro lugar que você vai tentar, depois de ter uma produtora no país, no caso a Levasseur, né? A gente vai tentar no CNC, e lá eles têm vários tipos de desenvolvimento. Por exemplo, esse primeiro que a gente conseguiu, aqui a gente enviou para o Fundo de Inovação ao Audiovisual, porque a gente trabalhava com técnicas diferentes e tal. E a gente ganhou esse fundo. A partir desse momento, o CNC é um carimbo. E você pode pedir em diversas etapas de produção, assim, sabe? Pode pedir pós-produção e tal. É muito interessante. A partir daí você pode pedir para a prefeitura. A gente ganhou da prefeitura de Paris, a gente ganhou de algumas regiões. Então, o que acontece, por exemplo, a gente ganhou da Ilha da Reunião, né, que é tipo uma ilha, enfim, na africana, assim, lá embaixo, assim. E a pós-produção foi feita lá, à distância, então, pagar ferrinho, essas coisas todas foram feitas lá. Então, assim, tipo, foi muita coisa. E a Arte, a próxima ali, são os feedbacks. Então, o Arte é um canal francês, né, muito importante, e a gente conseguiu também que eles entrassem com dinheiro no filme. E aí o processo deles é assim, você manda, você apresenta, e sempre tem uma diretora de programação que, ok, gostei do projeto, vou conversar com você. E ela vai comentar sobre o projeto e falar das coisas que ela acha boas e ruins. Então sempre tem. Então eu estava no Brasil ainda na época, eu fiz uma reunião com ela por Skype e a gente, enfim, começou a falar sobre as coisas. Ela começou a me falar coisas e, enfim, coisas que várias eu concordava, não, algumas eu concordava, várias eu discordava, mas ao contrário. E aí você tem que entender o que faz parte, o que vale para o seu filme ou não. Também tem que entender que é uma visão gringa, né? Que algumas coisas também, tipo, todos esses cuidados a gente tem que ter quando está tendo uma coprodução, né? Para não virar uma coisa pasteurizada nem nada. Mas foi muito interessante, assim, esse... E aí ela falou que tinha uma coisa que ela estava sentindo falta, assim, ainda estava faltando uma ceninha do filme, que era a cena da... Pode passar a próxima, assim. Aí. Essa cena entrou depois da conversa da Arte, que é uma cena, na verdade, que algumas pessoas até acham que a gente está se beijando ali, não, mas tem a Nara boiando e depois a Tária está se agarrando ali com o menino, e assim tinha uma coisa de passagem de tempo, de tipo, sabe, tipo de contemplação, que eu adicionei depois, assim, dessa conversa. Então foi importante, e várias outras coisas eu descartei. Mas faz parte do processo de escutar a gente, é um processo de coprodução, enfim, muita gente está opinando, então. Passamos. Pronto, daí eu fui para a França. Passei 6 meses em Paris para finalizar o Guaxuma, porque a gente já tinha meio que quase tudo ali das outras técnicas e
faltou essa parte 2D, que é bastante coisa do filme, né? Então a gente passou 6 meses, a gente alugou um estúdio e ficaram... Essas são todas animadoras do filme. Ainda tem mais gente, tem o Julian e o Sylvain. Todos franceses. Todos franceses. E aí a gente ficou lá fazendo... Bom, aí eu vou passar um pouquinho sobre todo mundo que animou no filme. Então a Bi, né, que tinha esse estilo um pouco mais uma areia mais pesada, um pouco assim, é bem interessante o trabalho dele, mas tem uma coisa também mais realista ali no Edu do meu pai aqui embaixo, sabe? Uma coisa que eu achei muito importante foi entender o que cada animador poderia trazer para o filme. Cada qualidade, cada pessoa diferente tem um jeito, tem um estilo. Então ela pode completamente se adaptar ao filme e esquecer totalmente o estilo, seu background, tipo de traços, tudo vai para trás. Ou você pode simplesmente adicionar e acrescentar, e isso vai fazer bem o filme, assim. Então foi o que eu resolvi fazer em Washroom, assim. Não dava, tipo, vou pasteurizar e todo mundo vai fazer um traço igual aqui na areia e tal, vai ser assim. Cada um tinha seu estilo. Então a Bi, a Tânia, né, que eu já falei, que fez ali, então tem um processo parecido. Daí a gente vai para a Sophie, que também tem um estilo um pouquinho mais parecido com a Bi e com a Tânia. A Gervese, que eu não tenho foto dela, bichinha, mas enfim, ela tem umas fotos que estavam de costas, então eu resolvi não botar. A Clemence, daí a Clemence ela tinha um estilo um pouco mais suave, né? Então eu fui tentando entender quais cenas que eu podia trazer com cada estilo de animadora e de animador. Então, cenas um pouco mais leves, né? Tipo, fui brincando um pouco com esse lugar, os traços delas. Uma areia mais fina, a gente trabalhou nessa. Na França, a gente... enfim, nessa parte da Clemence, a gente trouxe uma areia um pouquinho diferente, com a textura. O Julian, que fez a neve, a cena da neve, que ele era muito bom de transição. Então, enfim, a gente brincou com isso. Anne-Lise, que também tinha um traço mais fininho, então, Aurore, tá ali também um pouquinho mais leve. Daí o Diego, que foi lá no Fortaleza que ele fez, eu fui para lá para conversar com ele. O Sylvain, né, que é ali dos origamis. O Pedro e eu lá. E eu. Então é isso, então são todos esses estilos, né, de várias pessoas trazendo, enfim, ali sua coisa para o filme. Vocês estão cansados? Como é que é? Vamos falar um pouco do Animatic, e aí eu vou falar, só para resumir, eu vou falar um pouquinho do Animatic, do processo, um pouquinho do som, e aí acho que aí a gente finaliza, tá? O Animatic é um processo super importante, né, de animação. Então, o Edu Serrano, pode passar, por favor. O Edu Serrano, ele estava comigo durante o processo todo, desde, tipo, dos rascunhos e tal, a gente estava trabalhando, foi trabalhando durante esses anos, então, pausadamente também. Mas é muito importante ter um Animatic, alguém editando que não seja você, porque alguém que tenha um outro olhar, eu acho sempre muito importante, que a pessoa que está editando, seja qual for o filme, não pode ser você, porque você está muito imerso em tudo, você tem algumas relações também muito pessoais com algumas coisas, de processo de filmagem mesmo, não digo nem de história, mas e que às vezes é preciso alguém com um olhar mais de fora mesmo. Bom, aí tem ali o mar animado, vocês viram que eu não desisti, era a cena inicial do filme. Lembra que a cena inicial do filme tem um mar, tem uma texturinha de areia e tal, mas tem um mar meio filmado. Eu queria trabalhar com esse mar aí no começo, mas não deu certo. Mas eu animei tudo e não deu, eu descartei. Mas enfim, processos, né? Então quando não tem as coisas prontas, a gente vai fazendo de uma forma do jeito que tem, ou não tem a imagem, vai botando no Animatic as imagens que tem ali na hora. Rascunhos, o storyboard, algum exercício, enfim, qualquer coisa a gente vai enfiando no Animatic para tentar entender o tempo todo do filme. Então, e aí uma das coisas importantes, pode voltar por favor? Opa! Era a Maeve ali, foi a narração, né, como eu falei. Então no começo eu não queria narrar. Eu falei que vai ser um filme narrado, mas eu falei, é tão pessoal essa história que eu não preciso narrar esse filme. Eu detesto minha voz. Eu falei assim, era assim um sacrifício para mim. E
E aí, o que foi que eu fiz? Falei, não, eu vou chamar a Maeve, que é uma atriz, amiga minha, e vou dirigir ela, ela vai narrar esse filme. Daí convidei, a gente gravou com ela, e aí eu queria que vocês escutassem essa versão, depois a gente fala. Aí tem o Animatic. Edu, isso, corte Edu, baixa uma V12 embaixo. Aí, em cima. Isso. Aí tu põe 2, a gente vai ver só 3 minutinhos. 2:38 a 5 minutos. Vocês vão ver um processo inacabado, assim, que eu acho interessante mostrar também para criar um pouco, quebrar um pouco essa coisa dela. E a gente era livre. Quando Tyra fazia alguma coisa errada, o castigo dela era não poder ir pra praia. Mas a gente sempre dava um jeito. Eu não lembro exatamente disso. Talvez seja uma memória criada, mas eu achei tão bonito. Eu sou eu, 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 eu sou eu. Eu acreditava que eu conseguia ver minha alma através do espelho. Eu morria de medo. Lá na praia tinha um prédio abandonado. Uns italianos começaram a construir um hotel de luxo, mas nunca terminaram. E aí, como a gente tinha coragem, a gente ia brincar lá dentro. De vez em quando, escondido dos nossos pais, claro, a gente seguia o leito do rio até a nascente. Eu não era das mais corajosas. O tempo passou. Eu comecei a crescer, ela começou a crescer. Crescemos juntas, Tyra e Nara. A gente sentia a mudança. Bom, então é isso. Pra vocês verem, né, como é uma mistura maluca. Tem coisa animada, coisa não animada, e esse é o processo mesmo até o final. E a gente tem que acostumar com isso. E aí, quando eu escutei a Maia, eu falei, ixi, eu acho que tem que ser eu mesmo que vou narrar. Assim, foi um sentimento muito que me distanciou do filme, sabe? E todo mundo achava isso, assim, que era importante que eu narrasse. E aí, ela foi e me dirigiu. Nesse momento, essa foto, ela tá me dirigindo ali, e foi um processo importante. Eu dirigi ela, entender um pouco os tons que eu queria, né? E depois ela me dirigir, porque eu também não sou atriz nem nada, e às vezes eu falava super seca, né? Então, tentar conseguir umas emoções ali. Então, foi muito interessante esse processo. E aí, o som, né? Que também é um processo super importante de animação. Muitas vezes a gente faz antes, até. E a música, por exemplo, do som do Acidente do Ar, que o Aqua animou, o Norman ele fez antes. E aí foi muito legal, porque o Norman, se chama Norman Roger, é um grande, um grande artista, assim. Ele animou, ele fez o som de clássicos como O Velho e o Mar, né, enfim, do Alexander Petrov, que é tipo uma animação em pintura em vidro, ganhou o Oscar. O Norman foi 5 vezes indicado pro Oscar. E aí quando eu fui lá para Portugal, nessa imersão, ele estava lá. E aí eu descobri que o Norman e a mulher dele, a Marcy, eles dividem essa fazenda com a Regina. É realmente um casarão, parece um castelo. Então eles têm a parte de baixo e a Regina e a Bia a parte de cima.
E aí eu passei um mês com o Norman, assim, simplesmente tipo, todo dia tomando vinho de noite, jantando, de dia no processo criativo. E a gente criou uma amizade bem legal, assim. E aí eu convidei ele para, depois que entrou o dinheiro da França, eu convidei ele, que eu não ia convidar, eu falei assim, eu acho que... E aí foi super legal, ele fez o processo todo do Canadá, então tem essa imagem de Skype aí da gente, analisando o filme, esse é o Justão, né, esquerda. E a gente foi analisando tudo, e fazendo tudo, e trocando e-mail, Skype, assim, já era quase pré-pandemia quase, né. Eu tive alguns processos assim, né, tipo, à distância. E, enfim, foi muito interessante. Aí a gente pode só escutar o som que ele fez antes do ator animar. E tá aí nesse sound. Deixa eu ver se tá sound. Não, esse música acidente. É isso mesmo, obrigada. Tá mais fácil. É só o som, né? É só o som, só pra gente não precisar. Só pra gente vocês prestarem atenção. E aí o Diego foi se guiando por esse som. Enfim, é todo um processo muito legal, né? Assim, aí eu fui conversando com ele assim, os sentimentos que eu queria, o tipo de instrumento que eu queria, e assim, e queria um ápice, assim, né? Porque eu tenho um acidente, né? Então eu queria que a música ela fosse num crescendo. Então essas foram as minhas... Eu não sou música, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu falava com ele a partir dos meus sentimentos. Não quero que a música vá num crescendo, que chegue ali num lugar... pedir coisa que eu não queria, tipo piano, por exemplo. Então a gente foi construindo a música do filme toda um pouco por aí, assim. E é isso, e pra finalizar vou mostrar só o making off, que aí, eu tô falando em francês, mas aí vocês vão ver algumas cenas, são só 4 minutos. Cenas animadas, a gente se mexendo, as animadoras animando, acho que pode ser legal. Que é, desculpa, é o 9, making off, Guaxu. Mara Normande a réalisé Dia Estrelado, un film d'animation en stop motion, et Sam Khorasan, en prise de vue réelle, co-réalisé avec Tian et présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014. Court-Circuit l'a accompagné dans la fabrication de son nouveau film d'animation, Guashuma. Le film parle sur mon enfance. J'ai vécu une enfance très libre dans la plage, tout ça. Et Guashuma aussi, c'est le nom de la plage. Donc le film, c'est le nom de la plage que je suis vécue. Et c'est ça, d'aller là-bas, c'est très important pour moi, pour montrer vraiment les lieux. Et ouais, c'est ça. J'ai écrit le film, je pense en 2012, plus ou moins, parce que le film parle un peu sur l'accident, donc Gradoni. Donc après cet accident, je commençais à écrire un texte, juste en narration, je parlais des choses, des sentiments et tout ça. Et j'ai commencé à penser dans les images, sur ce texte-là, comment illustrer ce texte. Et je pensais que le film avait besoin de beaucoup de différentes techniques, parce que quand on parle de rêve ou de mémoire, ça devient toujours d'une façon qu'on ne comprend pas ou mélangée. Donc je pensais que c'était bien de mélanger 3 techniques ensemble pour donner ce sentiment aussi de temps qui passe. Le sable donne beaucoup ça aussi. Je pense que c'est très métaphorique. Quand je faisais les tests et tout ça, j'ai découvert ces sables, c'est une sable pour les enfants. C'est presque une pâte à modeler de sable. Ça donne l'impression du sable mouillé. Et après, au Brésil, j'avais un peu de difficultés pour trouver les animateurs en sable 2D traditionnels. On peut faire les dessins plus raffinés avec ça. C'est en France que j'ai trouvé. Alors j'anime du sable. Du coup, il y a toujours un premier dessin à poser dans la séquence, qu'on va venir ensuite modifier au fur et à mesure du mouvement. C'est des pinceaux, un pinceau assez
comment dire, un peu plus épais qui va me permettre de déplacer des masses, de créer des flous. Et puis un petit pinceau plus fin qui va venir découper les visages plus en détail. Je pense que si on choisit un sable très noir, ça va tout de suite donner une ambiance plus dure, peut-être plus dramatique à la séquence. Là, je suis sur des enfants, je sais pas, je pense que c'est une séquence pleine de souvenirs, de nostalgie, et du coup, la douceur du sable rentre en cohérence avec ce que je raconte, quoi, avec la séquence que je fais. J'ai fait avec des marionnettes en sable. On a construit les marionnettes énormes, presque de taille des enfants, et on a tourné sur la plage vraiment. Je voudrais donner ça. Donc j'utilise ça en juste quelques séquences, surtout à la fin, parce que l'émotion est plus forte à la fin. Quand on a une personne malade à la famille, on fait des origamis. C'est une tradition japonaise. Et au Brésil, on a une forte tradition du Japon, parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui habitent là-bas. Donc depuis l'enfance, on apprend à faire les origamis, tout ça. Là, je suis en train d'animer une petite grue en papier avec des petits fils d'alu à l'intérieur pour la faire bouger. Et donc, je l'anime image par image, donc je la fais un petit peu bouger. Ça, hop, tac, je prends une photo, etc., etc. On essaye de faire une nuée de grues, c'est-à-dire une centaine de grues qui décollent. Donc, pour pas animer 100 grues, on en anime quelques-unes sur fond vert. On la prend sous plusieurs actes pour avoir une variété de points de vue sur la même animation. La grosse inquiétude, c'est que ça fasse pas 3D et que du coup, on arrive à avoir quelque chose d'assez papier, d'assez stop motion. Ouais, je pense que les films, c'est une façon de parler de moi, mais aussi de parler sur la mort d'une façon métaphorique. Je pense que ça touche beaucoup de gens parce que beaucoup de monde a vécu ça aussi. Beleza. Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, né? Como é que fica a tua relação, né? Sendo uma coprodução, como é que fica a relação das produtoras, assim, do filme? Como é que fica, assim, em termos de autonomia que você tem com o filme depois que você divide as coproduções, assim? Você quer que eu fique um pouco sem máquina? Não tirar foto? Não precisa. Pode ser, né? Vou tirar um pouquinho. Como é que é a relação, tipo, você fala tipo, de criação ou depois, né? Tipo, no dinheiro? Assim, eu fiz um esquema com a minha produtora brasileira, que a gente divide todos os prêmios, a gente divide, como ela recebeu um pouco em relação ao que a França recebeu, porque o dinheiro foi muito maior da França. Então a França acabou sendo a maior coprodutora. Uma coisa que é importante falar também é que sempre que se começa uma coprodução tem que se registrar na Ancine, né? Tipo, é um processo longo, chato, super burocrático. E aí eu fiz um acordo, tipo, os prêmios que ganhar, a gente divide 50-50, então eu e a Lívia, a gente, os prêmios que a gente tem acesso, que é tipo Brasil, América Latina. Não, na verdade não, prêmio é tudo. Prêmio é tudo pra mim, e eu fiz esse acordo com ela. E o meu acordo com ela foi também as vendas que ela fizesse, que iria só para ela divide 50-50 comigo. E com a França? E com a França era para ser 50-50, mas não tem sido assim. Eles acabam vendendo, eu sei que já vendeu para bastante lugares, assim. Já teve, tipo, gente que mandando foto de avião, sabe? Tipo, não tá passando no avião, sei lá, indo pra... Eu acho que era pro Japão, assim, botou lá. Então é muito engraçado essa relação, tipo, e era para ser também 50-50 eles e a Lívia. Mas acabou se fazendo que, tipo, eles ficam cuidando do dinheiro um pouco na Europa ali, e a gente cuida um pouco desse dinheiro aqui. Porque a gente sai na desvantagem. Enfim, não sei se daqui a gente vai corrigir isso algum dia. Vamos acertar as contas, falar assim, não, isso aqui que a gente vendeu, vamos dividir quanto que vocês venderam. Mas até agora, enfim, não tem sido tão
Tão igual. E o filme, quando passa na França, em canal, assim, eu sou registrada, você registra lá na Sociedade dos Autores e Compositores, SACD, e aí você, toda vez que o filme passa na França, aí vai pra mim o dinheiro. Isso é legal. Porque aí eu tenho meus direitos de autora, né? E eles são super sérios, né, com isso na França. Aqui no Brasil, eu não tenho nenhum direito. O filme passa na TV, eu não ganho nada com isso. Nada. Lá, cada exibição, aí vem lá, tipo, onde exibiu e tudo, e no final, normalmente são 4 depósitos por ano. Eles fazem, às vezes vem pouquinho, e às vezes vem um pouquinho mais, assim. Então, essa é a relação, assim, com o dinheiro. Mas em relação à criatividade e liberdade, eu tive toda a liberdade para fazer o filme do jeito que eu queria e tal. Apesar de ter que escutar, enfim, a Arte, o canal, eu escolhia também o que eu ia, né, pegar. Com longa é um pouco mais, enfim, é outro rolê, assim, um pouco mais complexo. Sim. Aí outra curiosidade que eu tive em relação à tua equipe na França, se elas já tinham trabalhado com areia, ou se foi uma experiência para o filme, assim. E como que você, se você montou aquela equipe, se você pôde escolher, se teve, analisou portfólio, essas coisas? Eu montei toda a equipe, eu fui atrás, enfim, eles me mandavam também os portfólios, eu também fui atrás, então fazia a seleção. Normalmente elas faziam um teste, então, por exemplo, a Clemence, que é uma das animadoras principais, ela já tinha animado o filme inteiro em areia, isso foi bem massa. Mas a Annelise, por exemplo, e a Melody, elas não tinham animado nada. Então, mas elas viam um processo de pintura e tinham um domínio ali, mas foi um pouco bem mais demorado com elas também. Então, assim, elas, acho que cada uma animou só uma cena, foi um plano só. Cada uma animou só um plano ali, então elas tinham um pouco mais de dificuldade. A Annelise precisava desenhar antes a animação para depois passar para a areia, mas fluiu bem. Mas tinham animadores um pouco mais experientes. A Clemence, o Julian também tinha já mexido em areia. E outras pessoas eu tive que testar, ok, você consegue fazer e vamos explorar, assim. Nós tivemos isso, assim, acho que 2 key animators, né, tipo, animadores-chave mesmo, assim, que estavam conduzindo um pouco mais esse time. Junto com a Bi também. Eu vou botar minha máscara. Em algum momento... Você falou que a sua ideia, ao invés de manter, né, de tolir os animadores, né, era explorar o estilo de cada um e trazer isso para o filme, né, essa variedade, etc. Mas em algum momento você teve problema com isso? Sim? Algum desses animadores, do pessoal que começou a destoar, você sentiu que precisava trazer ele mais para o esquema do filme, ou não? Não, assim, o Julian, por exemplo, que animou a Neve, teve um momento que, antes do dia do topar, eu tentei que ele animasse um pouco o momento do acidente, que era um momento muito específico. E aí ele começou a animar e não rolou, sabe? Tipo assim, não vai rolar porque essa não é a técnica que eu quero aqui. Então ele não se adequa a essa técnica, assim, nesse sentido, assim, né? Tipo, esse momento é muito específico. Então teve isso. E teve também, por exemplo, esses exemplos que eu falei, a Annelise e a Melody, como elas não tinham experiência, elas foram um pouco mais no estilo da Clemence. Porque aí elas não tinham um estilo mesmo em areia ainda criado, definido. E elas trabalhavam muito com cartoon, então funcionava, porque tinha uma coisinha mais, até mais fofinha do que o Abi fez ou a Tânia, né, fizeram. Então assim, se encaixou bem assim ali. Eu tive problema com uma animadora que não foi em relação a isso, mas a Sophie mesmo, ela fez a cena, mas depois ela começou a animar uma parte que eu tive que passar para outra animadora, porque não estava ficando legal. E ela foi bem cabeça dura, assim, dizendo que estava ficando legal, ninguém estava gostando, assim. Foi bem difícil, assim. E aí eu tive que tirá-la do projeto, colocar outra pessoa para fazer só o último plano que faltava da sequência, assim. Então acontecem dessas coisas também. É difícil você falar para o animador assim, não, vamos refazer, vamos, né, tipo, não tá legal, volta pelo menos nas etapas. Porque você vai até um momento, né, você vê que não tá funcionando,
Porque ele fala assim, não tá tão legal, mas de repente anima só mais um pouquinho pra ver se vai fluir. Aí anima mais um pouquinho, não vai fluir não, então a gente vai ter que voltar, porque tá travando, né, não tá legal, não parece que ela tá boiando mesmo assim. E aí ela, mas vai estar boiando, tipo, aí foi difícil, assim. É isso. E aí, pessoal, aqui ó, peraí. Você falou que foram 4 anos da produção do filme, certo? Quanto tempo se passou até você conseguir entrar em contato com a coprodução na França? A coprodução foi... Eu fui para a França no final de 2017, eu acho que foi no final de 2016 que a gente começou a se falar. A gente lançou em 2018, acho que foi isso, foram uns 2 anos assim pelo Brasil. Eu nem sei, foram 4 anos, enfim. Eu acho que foram 3 anos de produção efetiva, assim, porque teve um processo de criação que é um pouco mais abstrato para mim, né? Tipo, até você realmente começar a botar a mão na massa. Mas foi isso, assim, a gente ficou meio que um tempo do começo do e-mail, das primeiras trocas de e-mail, até realmente conseguir o primeiro dinheiro, sabe? Que aí foi isso. Aí eu fui para a França no final de 2017. E fiquei, no final de 2017, acho que foi até... Enfim, até maio, eu acho, a gente animando, assim, já correndo para Annecy. Acho que a gente queria mandar para Annecy, assim. Bruno está com cara de que vai fazer uma pergunta. Agora, eu acho interessante, Nara, porque pode chegar agora para o pessoal do Canadá e falar, dá certo, sim, agora eu tenho certeza. Eu tenho certeza que dá certo, eu garanto. O pior é que o pessoal gosta muito, né? Depois entraram em contato comigo e a gente ganhou o prêmio de melhor animação narrativa em Ottawa. E enfim, a galera da National Film Board é super ligada, né? Eu esqueci o nome dela, que eu conversei, que é a Popov, que é alguma coisa Popov, que é a mulher do diretor artístico de Ottawa, assim. Ela é super ligada, então a gente ganhou, então eu acho que deu certo, assim, tipo, acho que se eu tentasse outra coisa, talvez rolasse. Agora, eles não precisam mais de tantas garantias, talvez. Né? Eu acho que agora... mas é muito doido, né? Até o final você fica sem saber se vai dar certo e até exibir, primeira exibição pública também. Acho que a gente pode, então, ir encerrando, né, gente? Muito obrigada, Nara, muito legal presenciar, assim, toda essa parte, né, dos bastidores, aí do Guaxua, muito lindo. Ver aquelas animadoras animando de pincelzinho, gente, é uma loucura, né, o pessoal que está no curso de animação, né. Mas muito obrigada, lembrando que esse é um projeto que faz parte da formação ampliada de cinema de animação, com o amparo do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Obrigada a presença de todo mundo, obrigada, Nara, e até a próxima, então. Obrigada.